Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos meditando ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, a respeito do olhar de Deus. Olhar de Deus que se manifesta a partir do olhar de Jesus Cristo nos Evangelhos. Hoje nós vamos dar um salto nos eventos da vida pública de Jesus, como fizemos no momento da Semana Santa, na conclusão ali da Quaresma, da Semana Santa também, no início do tempo pascal. Então nós vamos sair um pouquinho do dia a dia de Jesus vivido no tempo da sua missão, para meditarmos aquele que foi o último olhar de Jesus, a partir do evento da Ascensão que celebramos na solenidade de hoje. Fazemos esta reflexão a partir do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 45 a 53, e também do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 6. Este, portanto, é o tema da nossa meditação de hoje, o último olhar de Jesus. Como eu disse, este último olhar de Jesus, ele se dá na sua ascensão. Mas é verdade também que, tendo sido a humanidade de Cristo elevada aos céus, elevada à glória da Trindade, nós não devemos pensar que foi o último olhar de Jesus, porque lá do céu ele continua a nos olhar, lá do céu ele continua a nos contemplar. Mas nós podemos dizer que este foi o último olhar de Jesus visível, o último olhar de Cristo concreto, localizado num determinado lugar, num determinado espaço. Antes da sua ascensão, Jesus ele estava num único lugar, na casa de Nazaré, em Cafarnaum, em Betânia, no templo, em Jerusalém. Jesus estava em lugares localizados. Ele até podia dizer aos discípulos: olhai, levantai os vossos olhos, vede os campos que já estão dourados, já estão prontos para serem ceifados. Ele podia observar o publicano e o pecador que faziam suas ofertas no templo. Ele podia olhar a mulher que estava triste pela morte do seu filho. Ele podia olhar Simão nos olhos e perguntar: tu me amas? Os diversos olhares de Jesus se davam a pessoas determinadas em lugares determinados. Agora, estando no céu, Jesus pode olhar a toda a humanidade. O seu olhar misericordioso, o seu olhar amoroso se faz presente em toda a nossa história. Aqui o olhar de Cristo se funde com o olhar do Pai e com o olhar do Espírito, e é capaz de olhar a cada um de nós, homens e mulheres. É capaz de olhar a cada criatura especificamente, em qualquer lugar onde estivermos. Assim como nós rezávamos
no início desta meditação: meu Senhor e meu Deus, creio que me vês, creio que me ouves. Nós acreditamos que do céu Jesus olha por cada um de nós. Mas vamos ver o que São Lucas diz daquele que foi o último olhar, digamos, visível do Cristo para alguém. Jesus ressuscitado, ele apresentou-se aos discípulos durante 40 dias, vai nos dizer o livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, versículo 3. E a maior parte destes 40 dias onde Jesus aparece, ressuscitado, se desenvolve na Galileia. Depois, finalmente, Jesus se reúne com os discípulos em Jerusalém, e ali ele toma a última refeição, ali ele dirige as últimas palavras. Depois de explicar aos discípulos o sentido da redenção, da salvação, daquilo que se deu na cruz, o Evangelho de São Lucas vai nos dizer que ele levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevou-se ao céu. E depois o livro dos Atos dos Apóstolos, complementando essa cena, no capítulo 1, versículo 9, vai dizer: e uma nuvem o ocultava a seus olhos. Este símbolo da nuvem que encobre, em todo o Antigo Testamento e, consequentemente, os evangelistas, ao escreverem os episódios da vida de Jesus, eles retomam estes símbolos, estes sinais da presença de Deus no Antigo Testamento. A nuvem, ela representa exatamente isto: a realidade divina que o homem não é capaz de compreender, que o homem não é capaz de enxergar, de perceber, que o homem não é capaz de explicar com a lógica humana. Então esse é exatamente o sentido da nuvem. A nuvem o encobriu, neste sentido que estamos diante de um mistério de Deus que não pode ser explicado com a nossa razão, com a nossa lógica. E o Evangelho de Lucas vai continuar dizendo que os discípulos, quando perderam Jesus de vista, depois de o terem adorado, voltaram a Jerusalém com grande alegria. Lá no versículo 52 do capítulo 24. Eu quero chamar a atenção para esta expressão do Evangelho de Lucas, que vai nos dizer assim: erguendo as mãos, os abençoou. É assim que Lucas descreve o momento em que Jesus estava subindo aos céus. E o Papa Bento XVI, ele tem uma obra extensa chamada Jesus de Nazaré. Eu não sei se você conhece, mas é uma reflexão, uma cristologia a respeito desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão, até a sua subida aos céus. Ele está dividido em 3 volumes. E um destes volumes fala exatamente da entrada de Jesus em Jerusalém até a sua ascensão. E lá o Papa vai comentar este gesto de Jesus de erguer as mãos e abençoar. Então assim nos diz Bento XVI: Jesus parte abençoando e na bênção ele permanece. As suas mãos continuam estendidas sobre este mundo. As mãos abençoadas de Cristo são como um teto que nos protege, mas ao mesmo tempo são um gesto de abertura que fende o mundo
para que o céu penetre nele e possa afirmar nele a sua presença. Na fé, sabemos que Jesus, abençoando, tem as mãos estendidas sobre nós. Tal é a razão permanente da alegria cristã. É exatamente por isso que, apesar das nossas dificuldades, apesar dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida, nós sempre devemos ter alegria no nosso coração. Porque sabemos que Deus do céu nos olha, que Deus nos acompanha, que Deus nos abençoa, como diz aqui, como recorda o Papa Bento XVI. Essas mãos estendidas sobre nós, elas são apenas um sinal de que Deus nos abençoa, de uma bênção de Deus para nós? Ou será que elas querem nos dizer mais alguma coisa? Querem nos dizer algo além? Quando a gente faz a leitura do Evangelho de São Lucas, deste episódio, narrado no capítulo 24, bem como também do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente é capaz de perceber este algo a mais que quer nos dizer este episódio das mãos de Jesus levantadas e da sua bênção. São João Evangelista, que foi testemunha presencial da primeira aparição do Cristo ressuscitado no cenáculo, ele nos narra que Jesus disse aos apóstolos: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós." Isso quer dizer o quê? Que o próprio Jesus transmitiu aos discípulos e, consequentemente, transmitiu também a nós, batizados, a todos nós que nos dizemos seus seguidores, seus discípulos, a sua própria missão, de tal forma que nós pudéssemos dar continuidade a essa missão redentora, a essa obra redentora que o próprio Jesus iniciou. Isso quer dizer que mesmo Jesus subindo aos céus, ele continua a agir neste mundo através da nossa ação, através do nosso testemunho, através da nossa presença. Vamos lembrar que Jesus quis dizer que nós somos o sal da terra. Ou seja, os cristãos são aqueles que dão sabor, que dão significado, que dão sentido a este mundo. Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo. A nossa presença no meio deste mundo deve iluminar as diversas realidades, muitas vezes obscuras da nossa vida. Quantos lugares precisam de luz nesse momento? Quantos lugares envoltos em trevas, em sombras, na escuridão? E nós, como cristãos, temos esta missão de iluminar os caminhos da terra e revelando o esplendor da glória, da graça, da bênção de Deus. Nesse mesmo aspecto, São Lucas, ao descrever ali alguns instantes antes da ascensão de Jesus, lá também no livro dos Atos dos Apóstolos, ele conclui dizendo que depois disso Jesus foi elevado aos céus, mas no Evangelho São Lucas vai dizer assim: "O Espírito Santo descerá sobre vós, e dele recebereis a força. Sereis então as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra." São Marcos já escreve este mesmo episódio de forma abreviada, e ele vai dizer: "Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura."
Eles saíram a pregar, portanto, em toda parte, e o Senhor agia com eles. Lá no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos. E a conclusão do Evangelho de São Mateus, ela vai nos dizer exatamente isso. Jesus disse no dia da sua ascensão: toda a autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o evangelho que nós ouviremos na Santa Missa de hoje, a partir da narrativa de São Mateus. E mais uma vez, eu quero citar aqui o Papa Bento XVI, que no dia 12 de maio, ao peregrinar a Fátima, numa celebração de bênção das velas no Santuário de Fátima, ele assim se dirigiu aos peregrinos. No nosso tempo, em que a fé, em vastas zonas da terra, corre o perigo de se apagar como uma chama que já não recebe alimento, a prioridade que está acima de todas é tornar Deus presente neste mundo e abrir aos homens o acesso a Deus. Não a um Deus qualquer, mas àquele que falou no Sinai, aquele Deus cujo rosto reconhecemos no amor levado ao extremo, em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Queridos irmãos e irmãs, adorai Cristo Senhor em vossos corações. Não tenhais medo de falar de Deus e de ostentar sem vergonha os sinais da fé, fazendo resplandecer aos olhos dos vossos contemporâneos a luz de Cristo. Jesus sobe aos céus e com os braços estendidos é como se ele nos dissesse: hoje, essa missão, a minha missão, também é a tua missão. A minha missão é a missão de todos os homens, de todas as mulheres, de todos aqueles que são batizados, crianças, jovens, idosos, enfim, todos os homens e mulheres em todas as etapas da vida são convidados, são convocados pelo batismo a darem continuidade a esta missão de Jesus. Será que nós não sentimos atingidos por esta dádiva que Cristo nos concede? Será que nós não nos sentimos tocados por esse chamado que Jesus faz a cada um de nós? Será que a nossa fé tem se resumido simplesmente a práticas religiosas repetitivas, sem qualquer consequência no nosso dia a dia, na nossa vida diária? Jesus prometeu: ide pelo mundo inteiro, eu estou convosco todos os dias. Tendo essa certeza que Jesus está conosco todos os dias, que a gente não chegue no final da nossa vida, no nosso encontro definitivo com Jesus, e no momento em que Ele nos perguntar: o que você fez pela nossa missão? O que você fez pelo Evangelho? O que você fez até agora pelos teus irmãos? O quanto você levou a sério o amor que eu tenho por você? O quanto você fez com que esse amor chegasse às outras pessoas? O quanto você transmitiu do amor que eu te dei aos teus irmãos? O quanto de apostolado, de testemunho você deu no mundo? Eu estava ali, erguendo as minhas mãos sobre ti e te abençoando. E o que você fez com esta bênção? O que você fez com essa graça que você recebeu pelo teu batismo?
Exatamente, quero concluir esta reflexão recordando algumas palavras de São José Maria, ao escrever Forja, no ponto 1, ele vai dizer assim: Filhos de Deus, portadores da única chama capaz de iluminar os caminhos terrenos das almas, do único fulgor em que nunca se poderão dar escuridões, penumbras ou sombras. O Senhor serve-se de nós como tochas, para que essa luz ilumine. De nós depende que muitos não permaneçam em trevas, mas andem por caminhos que levem até a vida eterna. Este é o pensamento que fica para nós neste momento em que refletimos aquele que foi o último olhar de Jesus físico aos homens. Nós estamos com a nossa vida deixando um rastro útil a este mundo. Nós estamos colaborando, ainda que de forma pequena, para que esse mundo seja melhor, para que a luz de Cristo resplandeça nesse mundo, para que a luz de Cristo se faça presente na história daqueles que convivem conosco. O que nós estamos fazendo com a nossa vida de cristãos? É esta pergunta que deve ficar a cada um de nós no dia de hoje. Que o Senhor nos ajude a abrirmos os nossos olhos e contemplarmos com estes nossos olhos os nossos irmãos e irmãs, assim como Ele também foi capaz de nos olhar durante toda a sua vida. Um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de presença constante. Amém.